Hoje, vamos falar a respeito de um dos maiores conquistadores da história, Alexandre o Grande, imperador da Grécia que ascendeu ao trono muito jovem, mas que em pouco tempo construiu um vasto império, antes de sua precoce morte. Após a morte de Alexandre, seu reino fora dividido a seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Apesar de não ter seu nome citado, o império de Alexandre fora profetizado no livro de Daniel, muito tempo antes deste pensar em nascer. Confira agora este breve resumo que fizemos a respeito do assunto. Alexandre foi um importante rei da Macedônia que viveu no século IV a.C. Em apenas 33 anos de vida, Alexandre o Grande, também conhecido como Alexandre Magno ou Alexandre III, formou um enorme império que ia do sudeste da Europa até a Índia. Por isso, ele é considerado o maior líder militar da antiguidade. Com só 18 anos, Alexandre iniciou sua fulminante carreira de vitórias, boa parte delas sobre o grande Império Persa. Quando assumiu o trono da Macedônia, em 336 a.C., Alexandre tratou de manter e ampliar um poderoso exército deixado por seu pai, rei Filipe II. Mas para isso, precisou ir atrás das riquezas de outros povos, principalmente dos persas, iniciando uma vitoriosa campanha militar, na qual contou com o apoio de algumas cidades-estados da Grécia. Por ter sido educado pelo filósofo grego Aristóteles, dos 13 aos 16 anos, Alexandre tinha uma grande admiração pela cultura helênica. Era preocupação de Alexandre difundir a cultura grega por cada lugar que passava. A união de todo o Mediterrâneo Oriental sob o seu comando propiciou a criação de uma cultura única, em que traços gregos foram misturados a traços regionais. Além disso, favoreceu o contato e o comércio entre os povos e a difusão de conhecimentos. Um bom exemplo dessa difusão foi o uso de moedas, cunhadas pela primeira vez pelos gregos no final do século VII a.C., mas que só se tornou uma prática comum após Alexandre levar a novidade para os territórios conquistados. Ele também fundou mais de 70 novas cidades e, graças às suas expedições militares e ao seu próprio interesse por investigações científicas, o mundo antigo conseguiu diversos avanços em áreas como geografia e história natural. Alexandre nasce em 356 a.C., em Pela, capital do reino da Macedônia. Quando chega aos 18 anos, seu pai, Filipe II, parte para campanhas militares e deixa nas mãos do filho a defesa do país. Com a morte do pai, em 336, Alexandre herda um império que mal ultrapassa as fronteiras da atual Macedônia. Em 334, ele lidera um exército com 14.000 macedônios e 7.000 aliados gregos na invasão da Frígia, na atual Turquia. Em Gordion, capital da região, Alexandre teria sido desafiado a desatar o nó Górdio, que, segundo a tradição local, só seria desfeito pelo homem que governaria a Ásia.
ele teria resolvido a questão, cortando o nó com a espada. Um ano depois, Alexandre obtém uma vitória decisiva contra os persas na cidade de Issos. O rei persa Dário III foge às pressas, deixando a família real nas mãos do conquistador. Com a vitória, Alexandre pode avançar pela costa do Mediterrâneo rumo ao sul, invadindo a Síria e a Fenícia. Em 332, o império se estende até o Egito, que antes estava sob domínio persa. Além de reorganizar a administração da região e fundar a cidade de Alexandria, ele viaja até o oásis de Siva, onde um oráculo o saúda como faraó, dando-lhe o direito divino de governar o Egito. Após a conquista do Egito, ele volta à região do Oriente Médio e parte para vitórias na Mesopotâmia, atual Iraque, e no próprio território da Pérsia, atual Irã. Ocupa também a região da Babilônia e escolhe a cidade de Suzã, capital desta província, como o local de onde irá governar o império. Alexandre segue conquistando territórios asiáticos, que hoje correspondem a países como Uzbequistão e Paquistão. No ano 326 a.C., já dentro das atuais fronteiras da Índia, os soldados se recusam a avançar e Alexandre permite que parte deles retorne para a Pérsia. O império atingira seu auge. No dia 13 de junho de 323, Alexandre morre em Suzã, vítima de um grave desarranjo intestinal. No livro do profeta Daniel, no capítulo 2, o rei Nabucodonosor, ainda no Império Babilônico, teve um sonho, onde ele avista uma grande estátua. A estátua de seu sonho lhe causa espanto. Ela tem a cabeça feita de ouro, o peito e os braços de prata, os quadris da estátua eram feitos de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés da estátua eram de ferro misturado com barro. Mas é nos quadris da estátua que nos atentaremos neste vídeo. O sucessor do Império Medo-Persa foi o Império Grego, Macedônico ou Helenístico, de Alexandre o Grande, e seus sucessores. Cobre ou bronze. Os soldados gregos foram notáveis por suas armaduras de cobre. Os seus capacetes, escudos e achas de pernas eram feitos de cobre. Heródoto nos diz que Psamético I do Egito viu na invasão dos piratas gregos o cumprimento de um oráculo que predisse homens de bronze vindos do mar. A história relata que o império de Alexandre se estendeu sobre a Macedônia, a Grécia e o Império Persa, incluindo o Egito, e estendendo-se na direção do Oriente até a Índia. Foi o império mais extenso do mundo antigo até aquele tempo. No capítulo 7 do profeta Daniel, Deus volta a mostrar a Daniel em uma visão as sucessões de impérios, mas usando animais, bestas feras, para simbolizar os impérios e revelar mais detalhes de cada um. Daniel 7 versículo 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. O leopardo é um animal feroz e carnívoro, notável pela rapidez e agilidade de seus movimentos, não o suficiente para representar o Império Grego-Macedônico de Alexandre o Grande. Ainda recebeu 4 asas, símbolo da velocidade com que Alexandre fez suas conquistas. Contudo, este grande império foi dividido em 4 partes que correspondem aos 4 generais de Alexandre: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Alexandre ainda seria representado no livro de Daniel, na forma de um bode. E, estando considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Vi-o chegar perto do carneiro, e, movido de cólera contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres.
Não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. Daniel 8, 5-8. A expressão, mas sem tocar no chão, refere-se da mesma forma que o leopardo, a velocidade das conquistas de Alexandre o Grande, e o chifre notável, é o próprio Alexandre. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, porém não com a força dele. Alexandre o Grande morreu subitamente aos 32 anos de idade, sem deixar qualquer herdeiro aparente ou sucessor indicado. Cerca de 40 anos de conflitos intermitentes ocorreram após sua morte entre os generais de destaque e membros da família de Alexandre, que disputavam o controle de diferentes partes do vasto império que ele havia construído. A Batalha de Ipsos, travada na Frígia, Ásia Menor, atual Turquia, em 301 a.C., entre os sucessores rivais, resultou na dissolução irrevogável do império. O reino de Cassandro foi composto pela Macedônia, a maior parte da Grécia e partes da Trácia. O reino de Lisímaco incluía a Lídia, a Jônia, a Frígia e outras partes da atual Turquia. O reino de Seleuco, mais tarde o Império Seleucida, compreendia o atual Irã, o Iraque, a Síria e partes da Ásia Central. O reino de Ptolomeu I incluía o Egito e as regiões adjacentes. Cerca de 20 anos depois da divisão do Império em 4 partes, estas foram reduzidas a 3, após Lisímaco ter sido eliminado, até que foram absorvidas, uma após outra, pelo Império Romano. Império este, que foi representado no sonho de Nabucodonosor, como as pernas de ferro em Daniel capítulo 2, e no capítulo 7, como um animal terrível e espantoso. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel 7, 7. Em Daniel 11, o reino de Alexandre é mencionado pela última vez. Então aparecerá um rei guerreiro, que governará com grande poder, e realizará todas as suas próprias vontades. Entretanto, um pouco mais tarde, no auge do seu poder, eis que seu reino será desfeito e dividido para os 4 cantos do céu. Mas nada será entregue aos seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, porquanto será um reino desarraigado e repartido entre outros. Daniel 11, 13-4. Obrigado por assistir este vídeo, inscreva-se no canal. Se gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe nas redes sociais. Até a próxima.